Olá, amigos. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei em que horas vou encontrá-los, mas com certeza espero encontrá-los com paz, muita tranquilidade, muita consciência de Deus em nós para passar essas turbulências naturais da vida, né? 1º de maio, dia do trabalho, e nós, como obreiros da vida eterna, né? Representantes de Jesus, do nosso Criador, Deus, nosso Pai eterno, possamos acalmar e equilibrar esse planeta querido. Nosso programa hoje vai falar de uma lição, a lição 145, do livro Pão Nosso, escrito por Chico, psicografado por Chico, né? Com a presença do nosso grande anjo inspirador, Emmanuel, que fala da nossa função, nossa tarefa nesse planeta Terra querido, das nossas missões como obreiros, representantes da palavra de Jesus. E o programa Gotas Fraternas, da nossa fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, tem o prazer de apresentar sempre uma vez por semana, e um colega nosso vem aqui expor esses temas tão importantes na nossa vida. Perfeito? Então, vamos a eles. Antes, porém, eu tenho aqui um pequeno trecho, vamos chamar assim, um aquecimento do nosso entendimento sobre a lição Obreiros. Um outro capítulo muito interessante, muito brilhante, com relação a Paulo. Emmanuel escreveu o livro, né, o Evangelho por Emmanuel, nos comentários às cartas de Paulo, ou às epístolas de Paulo. E um trecho muito interessante da segunda carta aos Coríntios, que diz assim: sendo assim, em nome de Cristo, exercemos a função de embaixadores. Comenta Emmanuel: embaixadores do Cristo somos nós. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. Cada agente, cada representante de um setor da sociedade está ali para organizar socialmente a todos nós. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão a um sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais a Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muitas vezes desconhecidos dos beneficiários do mundo, em que se movimenta o Mestre. Sim, Mestre Jesus fala, se movimenta através desses emissários. Cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Então, esse aqui é um pequeno trecho das cartas de Paulo, comentada por Emmanuel, que vai dar, vamos dizer assim, um suporte para o que nós vamos ler agora
a respeito de obreiros. A lição do Pão Nosso, lição 145. Vamos a ela. Começa Paulo na sua segunda carta a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Está lá em Paulo, segunda carta a Timóteo 2,15. Muito bem, sabemos, né, que o bem é muito tímido, muitas vezes se esconde. Nós, em determinadas situações, observamos que o mal parece prevalecer, mas, na verdade, segundo dizem, né, o mal, às vezes, é um bem mal interpretado. Essa é a grande verdade. Mas vamos a o que nos diz Emmanuel nessa lição. Desde os tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. Aqui, Emmanuel já destaca que, como embaixador ou como obreiro de Deus, não precisamos de roupas, vestimentas de destaque para nos ligar ao alto. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. Sim, o trabalhador fiel, silencioso, está cumprindo uma obra divina, porque o trabalho é o esforço do próprio elemento, do indivíduo, na condução de uma situação melhor. O mundo é o departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Não importa o trabalho beneficente, a atitude cristã que você tome, que situação você esteja representando, mas o trabalho é o trabalho divino. Classificam os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo. Em todos os setores da ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Não há destaque em um trabalho divino, em um trabalho proveitoso que leve o bem ao próximo. Não há destaque. O destaque é o todo. É a vivência. É o resultado coroado por todos. Não existe um único exemplar que seja o responsável. Todos devem trabalhar no conjunto. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor
como obreiro aprovado. Sim, meus amigos, o obreiro aprovado é aquele que veste a roupa da simplicidade. É aquele que trabalha sem reclamar. A vida é árdua? É. Todos nós sabemos disso. Cada um tem a sua cruz própria. Não estou aqui dizendo que a minha é mais pesada que a sua, ou a sua seria mais pesada que a do outro. Não. O trabalho é incessante. É uma guerra interior que nós travamos com nós mesmos, conosco. Nosso espírito, educado, muitas vezes de forma equivocada, do ter, e não ser. E para finalizar esse nosso contexto de obreiros, a atitude de ajudar o outro, como o trabalho divino que nos está delegado nesta vida, seja o trabalho da harmonia espiritual na família, no trabalho, na via pública. Eu lembro uma imagem muito, mas muito chocante que me fez repensar a gratidão, a atitude do trabalho. Na África subsaariana, uma criança que nunca recebeu uma refeição aos seus braços, às suas mãos, recebe aquele prato saboroso. E ao receber esse prato, até ela aproxima o seu rosto, com as mãos segurando aquele belo prato, ela chora copiosamente, talvez passando pela sua cabecinha que nunca tinha tido uma refeição daquela. E a câmera traduz bem porque não mostra quem levou, e sim quem recebeu. Então, a importância do trabalho não está naquele que faz, mas naquele que recebe o engrandecimento. Nós, como obreiros do pensamento divino, embaixadores de Cristo, não podemos deixar que a nossa vaidade, como muitas coisas ocorrem em certas situações do ano, oferecemos como caridade aqueles monumentos de cestas e outras coisas. A caridade, ela não se apresenta somente neste momento. Nós devemos ser obreiros sempre, no nosso lar, na nossa escola, na nossa comunidade, nunca pensando na individualidade. E é isso, senhores. Pensem, restabeleçam esse contato com Deus sempre, porque é dele que emana toda essa nossa energia, para que possamos ser fiéis representantes, obreiros divinos nesta vida terrena. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.